As 5 perguntas mais difíceis e que reprovam muita gente na entrevista de emprego. Olá, eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 26 anos e eu fiz um dos mapeamentos mais sérios sobre esse assunto. Eu entrevistei 200 candidatos perguntando a eles quais foram as perguntas mais difíceis que fizeram na última entrevista, de diversas áreas. E eles me contaram e eu levantei as 5 mais, já com as dicas de resposta. Então fica aí, ó, senta aí, vão tomar aquele cafezinho, o meu tá quentinho, e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Quinta pergunta que reprova 39% dos candidatos, pelo menos dessa amostra que eu pesquisei, é: como você define sucesso profissional? Como é que você define sucesso profissional, tá? É uma pergunta que caiu, por exemplo, para auxiliar de produção, e é uma pergunta que caiu para gerente de banco, ou seja, várias áreas estão perguntando isso. Qual é a resposta certa? O que o recrutador ou o gestor está querendo saber? Se você gosta da área que você escolheu. Se você é um apaixonado pela sua área. E óbvio que ele quer ouvir alguma coisa de resultado positivo que você gerou, por exemplo, para o cliente ou para quem consome aquilo que você trabalha. Então, se me perguntasse, como você define sucesso profissional? E eu sou um enfermeiro. Posso dizer, olha, sucesso profissional está principalmente em aliviar as dores do meu semelhante, em ajudar aquele que está enfermo e acamado, e é algo que eu escolhi para minha vida e que eu amo muito. Todas as vezes que eu consigo fazer isso, eu atinjo o sucesso. Eu vou até te dar um exemplo. Teve um paciente, aí você conta um exemplo onde as coisas deram certo e você teve esse sucesso profissional. Rômulo, e para a área de vendas? Então, a gente vai para uma outra pegada. Por exemplo, olha, sucesso profissional para mim é quando eu atinjo a minha meta do mês. Eu sou ficcionado pela minha meta, é algo que eu escolhi, eu gosto de vendas, gosto do desafio, é uma vocação para mim, ele vai mostrando que é vocação. E eu vou até te dar um exemplo quando eu fiz isso. Então você diz, ou linka essa resposta à vocação profissional e tenta trazer um exemplo. 39% dos candidatos disseram que perguntaram isso para eles e eles não conseguiram responder bem. Fique atento. Quarta pergunta, essa daqui já tem uma incidência maior. 43% dos candidatos receberam essa pergunta, que é, enquanto isso eu vou aqui no meu cafezinho e você vai comigo, que é, o que você vai fazer, o que você pretende, né, fazer nos primeiros 90 dias depois da sua contratação, tá? Que, na verdade, os 90 dias é o tempo de experiência, né? O que você pretende fazer nos primeiros 90 dias? Essa pergunta me surpreendeu, caindo mais de 40% dos processos seletivos. Dica de resposta. Tente se alinhar à vaga que você está se candidatando. Toda vaga tem uma descrição, tem uma job description. Se se candidatou à vaga, tem a descrição. Tente se alinhar àquilo. Então, vamos supor que a vaga seja para gerente financeiro. Eu detesto o cálculo, tá? Eu nunca entendo porque aqui na matemática vai letra também. Mas deixa isso pra lá, tudo bem. Vamos lá. Eu diria o seguinte, eu sou gerente financeiro, eu vi que eu vou ter que trabalhar muito com Power BI, vou ter que trabalhar muito com fornecedores e controle de orçamento da empresa. Aí eu vou dizer, olha, acho que nos primeiros 90 dias eu vou tomar cuidado com toda a parte de orçamento da empresa, entender melhor os números, fazer um dashboard disso no Power BI e posteriormente começar a tomar as ações, né, de alocação de verba, de realocação de verba, tentando conter aí prejuízos e maximizar os lucros e os números. Então, ele não fala os 90 dias uma coisa genérica, eu pretendo trabalhar muito bem, eu pretendo conseguir. Não. Ele pega pontos da vaga e tenta se alocar dentro disso. É isso que o recrutador e o gestor quer ouvir, tá? É uma pergunta que me surpreendeu, ou seja, tá caindo bastante. Vamos para a terceira? A terceira já tá caindo. 52% das vezes os respondentes dessa pesquisa disseram, Rômulo, caiu na minha entrevista, eu vou te dar dica de resposta. Antes de eu seguir, você quer treinar uma entrevista? Quer melhorar teu currículo, melhorar o teu LinkedIn? Você não tá passando pelas inteligências artificiais como a Gup? Me chama aqui no primeiro comentário do vídeo ou na descrição, meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeos novos de segunda a sexta, ou vídeo curto ou vídeo longo, tudo sobre entrevista, currículo, mercado de trabalho, e aqui o café também é por nossa conta. Então vamos tomando um cafezinho e eu vou te contando tudo sobre a entrevista de emprego, tá bom? Deixa o seu like também, como ajuda o teu like? E se você não fez inscrição, bora se inscrever. Terceira
Terceira pergunta importante aí, né? Como é que você lida com o feedback negativo? Essa é uma pergunta que eu julguei bem difícil também, tá? Ela caiu 54% aí das pessoas que me disseram, falaram, olha, Rômulo, caiu essa pergunta, como é que eu lido com feedback negativo? Então, por que essa pergunta tá vindo? Basicamente, porque as pessoas hoje estão cada vez mais teimosas, não aceitam que estão erradas, não aceitam rever, perderam o bom senso, perderam o semancol, entenderam ou não? Então, o que ele quer saber? Escuta, quando você recebe um feedback negativo, como você lida? Como é que você reage? Aí, resposta padrão, né? Olha, eu geralmente gosto de receber feedbacks, prefiro os positivos, mas quando vem o negativo eu também entendo a crítica, então eu não tenho problema em ser criticado. Eu vou até te dar um exemplo, quando um feedback negativo me ajudou a melhorar. Aí você pega um exemplo lá. Quando ainda eu não era gerente financeiro, quando eu trabalhei como assistente financeiro, um dos chefes meus me falou que eu tinha que ser um pouco mais assertivo nas minhas palavras, que eu era um pouco confuso, que às vezes eu não conseguia expressar o que eu queria. A partir daí eu criei uma trilha de melhoria, passei a ler mais e hoje eu consigo me expressar melhor. Então eu gosto de construir em cima até dos feedbacks negativos. Beleza? Mostre que você aprecia os feedbacks positivos e negativos, que você aprende com os negativos, você gosta de aprender com os negativos e dá um exemplo, tá bom? Uma coisa que você pode aprender que vai te ajudar, 3 cursos aqui na descrição do vídeo, um bom curso de Power BI, um bom curso de Excel, um bom curso de Microsoft Office, tá? Clica no título, abre, você vai ver esses cursos aí para você fazer. A pergunta 2, que é uma pergunta manjada e continua caindo pra caramba. 64% das pessoas que participaram da minha pesquisa disseram que caiu essa pergunta. Me fala um pouquinho da sua pretensão salarial. Me diga aí, qual é a sua pretensão salarial? Essa é uma pergunta que ela é difícil, tá? Por quê? Porque ela reprova muito. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma pretensão muito fora do que o recrutador tá pagando, do que a empresa tá pagando, ele te elimina e não fala nada. Aí eu vou te dar a dica para você responder. Preste muita atenção. Todas as vezes que perguntaram de pretensão salarial, isso aos 7 minutos e 20. Se você chegou até os 7 minutos e 20, escreva aqui nos comentários. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro para eu saber que você chegou até os 7 e 20. Você me ajuda muito escrevendo, tá bom? Quando perguntar a sua pretensão salarial, sempre abra um range, uma abertura salarial. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, como professor universitário que sou, estou pensando em um salário em torno de 7 mil, por exemplo. Aí me perguntam, Rômulo, qual a sua pretensão salarial? Aí eu posso dizer, olha, estou pensando algo em torno entre 7 a 7.300. Abra um range. Ou então posso falar de 6.800 a 7.200. É mais fácil você se enquadrar na faixa do recrutador. Mas para você não correr o risco de ser reprovado nessa pergunta, guarde aí, hein? Você vai falar o seguinte, você fala a tua pretensão, você diz assim, olha, mas eu estou aberto também a conversar, não gostaria de ser eliminado do processo seletivo, caso o meu salário esteja fora do escopo que vocês têm. Então, se vocês tiverem uma outra proposta, eu estou super aberto a ouvir também. Por que você tem que falar isso? Porque geralmente os recrutadores, os gestores, eles não são hábeis em negociar a parte salarial. Ao contrário, eles são pouco hábeis, então eles eliminam o candidato. Então, quando você dá essa letra, abre a tua perspectiva salarial, você abriu, e você ainda diz que você está aberto a conversar, que você não gostaria de ser eliminado no processo por isso, há uma possibilidade maior de eles discutirem salário com você. Para ajudar nisso, eu deixei lá embaixo, quando você clica na descrição, vai lá no finalzão, tem um vídeo especial sobre como negociar salário na entrevista. Tá lá para você. E se você gosta dos conteúdos do Sala de Emprego, eu não tenho um patrocinador, se você quer patrocinar, meus dados Pix também estão na descrição. Qualquer valor ajuda. Não tem como patrocinar. Fica comigo, deixa o seu like, um comentário, que isso vale muito para mim, tá bom? E a primeira pergunta, que caiu 78% das entrevistas. Me surpreendeu também. Agora eu vou na água e não no café. Vamos de água agora, né? A pergunta foi o seguinte. Qual foi o seu maior fracasso? Qual foi o seu maior fracasso, né? Aqui tem uma grande pegadinha, tá? Quando perguntar do teu maior fracasso, você não vai citar o seu maior fracasso, né? Você vai dizer algo que você errou e que você corrigiu. Ponto. Não vai falar, o meu maior fracasso como médico foi o dia que eu errei a medicação. O paciente tinha tudo para viver 30 anos e viu 30 minutos que eu acabei matando ele. Pô, que fracasso, hein? Acho que eu vou espirrar. Acho. Minha mãe falava pra olhar pra luz. Sabe quando fica o espirro aqui, ó? Não saiu. Não saiu.
Aos 10 minutos, escreva aí ATIM para eu saber que você chegou até aqui. Mas voltando, pessoal, maior fracasso, tente contar um problema que aconteceu e que você resolveu. Tá? Então eu poderia responder, vamos supor que eu fosse caixa num comércio. Me diga o seu maior fracasso. Pensar, você fala, olha, não consigo lembrar o maior fracasso, geralmente eu sou uma pessoa muito disciplinada, costumo fazer as coisas muito corretamente. Um fracasso que eu tive, na empresa tal que eu trabalhei, uma vez eu passei o cartão de crédito errado do cliente, e aí ele ficou bem chateado comigo, mas eu rapidamente providenciei o estorno, pedi desculpas, né? E ele entendeu, então foi algo que eu não gostei de cometer, foi um fracasso, mas eu consegui corrigir. Um fracasso bem de leve, bem da boinha, e que eu consegui corrigir, sacaram? É dessa forma que você vai falar, tá bom? Mais uma dica final, né? Se você quer treinar a entrevista, melhorar o currículo, melhorar o LinkedIn, passar pela GUP, ó, o telefone tá na tela e tá aqui embaixo também, tá bom? No primeiro comentário. E eu deixei um vídeo assim, ó, com as 30 perguntas que mais caem nas entrevistas de emprego, ó, apareceu aqui. Já dou as respostas, tudo pronto para você. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau, tchau.